Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais das nossas necessidades reais, né, da vida atual. E eu vou falar hoje, o nosso título é A Nova Consciência, não é verdade? Bem, aqui estão chegando pela primeira vez aqui ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo, dê um like, né, e se inscrevam no nosso canal para cooperar com essa nova consciência, né? Bem, meus amigos, na atualidade, nós estamos diariamente, obtendo informações novas sobre vários aspectos da vida, seja na parte científica, então, que constantemente se descobre alguma coisa, se cria alguma coisa, inventam-se novas teorias, novas possibilidades e por aí vai. Principalmente na tecnologia, o nosso planeta está avançando numa velocidade muito grande. A cada ano que passa, né, essa velocidade fica mais acelerada. É aquela lei, né, espaço e tempo. O espaço e o tempo eles não são definidos, definitivos, né? O espaço e o tempo da atualidade não é o mesmo que os nossos avós viveram. O espaço dele e tempo deles era mais lento. Isso é natural, mas é bom que a gente dê valor a isso. Alguns séculos atrás, não precisa muito tempo, se nós olharmos para 200 anos atrás, a pessoa para atravessar o oceano tinha que pegar um navio, levava 6 meses, dependendo do ponto do outro continente que a pessoa fosse, levava de 6 meses ou mais tempo viajando em alto mar para atravessar o continente. Hoje se faz isso em algumas horas, através de aviões, para se comunica imediatamente, né? Coisa que nossos avós não vivenciaram, por assim dizer. Então o tempo e o espaço naquela época era muito mais lento. Isso é bem natural, né? E fácil de nós compreendermos. Hoje o ser humano se desloca com uma velocidade muito grande para qualquer ponto que ele queira do planeta, comparado a 100, 200 anos atrás, claro. E essa velocidade, essa tendência, esse tempo e espaço, a tendência é ficar cada dia que passa mais acelerado. E com isso a nossa inteligência também vai se acelerando. Não é verdade? Bem, para vocês terem uma ideia, na antiguidade, uma pessoa para exercer a medicina era feita tudo nos trancos de barranco, nos testes, né, por assim dizer, éramos todos ratos de laboratório. Faziam-se as cirurgias e muitos quantos morreram fazendo essas cirurgias, não é verdade? Hoje ainda se morre muita gente. Mas, se nós olharmos para o passado mais distante, vamos ver que o número de pessoas que morrem com problemas de saúde ou tendo que fazer cirurgia, o número é muito menor. Então a qualidade de vida também, ela vem melhorando bastante. O mais importante disso tudo é a nossa consciência. A nova consciência que estamos formando sobre o universo, sobre todas as coisas. Há tempos atrás, quem poderia falar, né, assim sem ser ridicularizado, sobre extraterrestres, sobre naves, sobre OVNIs, não é verdade? Hoje as pessoas podem falar sobre isso abertamente, já não é tão ridicularizado pelos outros, né? Eram taxados como loucos, malucos e etc e tal. Esotéricos, quando era uma palavra até boa, né? Esotéricos. Mas chegamos a um ponto que aquele que não acredita, né, nessas possibilidades se passa, é o contrário hoje. É mais louco aquele que não acredita. Porque a própria ciência, ela desvendou muitos mistérios que até então, né, o homem não tinha condições de desvendar. Através das máquinas e equipamentos se desvendou um novo universo, né? Descobriu-se novas galáxias, sistemas solares e por aí vai. Não é verdade? E o homem está cada vez mais encantado com a grandeza.
Por outro lado, aquela visão acanhada de Deus, que está aqui sobre a terra, zelando por nós, castigando, vingando, essa ideia também já se acabou, está acabando, né? Ela vai se desfazendo, porque a gente vê que Deus não está aqui bajulando ninguém do jeito que as pessoas, que as religiões pintaram. Deus é muito maior do que tudo isso. Então nós estamos vendo que a grandeza de Deus é muito maior do que pensávamos. Eu mesmo, quando a própria ciência começou a desvendar as galáxias, por exemplo, a nossa galáxia é uma das menores, parece que tem 200 milhões ou 300, cada um fala o número que quer, porque eu acho que ainda não chegaram ao número exato sobre isso. 200 milhões de sistemas solares. Para nós que estudamos um pouquinho, sabemos que o sistema solar é denominado assim quando diversos, um ou mais planetas circulam, né, por volta de uma estrela, ou seja, de um Sol. Então isso é um sistema solar. Então existe mais de 200 milhões de sistemas solares somente na nossa galáxia, que não é a maior das galáxias, é uma das menores. Existem galáxias que têm, se eu não me engano, Andrômeda, ela tem 1 trilhão de sistemas solares, né? Eu já ouvi uma pessoa falar isso no YouTube, que existe 1 trilhão. Caramba, se nossa galáxia tem 200 milhões, e tem uma outra galáxia que tem 1 trilhão de sistemas solares, a pessoa pensar que só existe vida num pequenininho planeta, que nosso planeta nem é um dos maiores do nosso sistema solar, sabemos disso, fica uma coisa, numericamente falando, impossível de existir. Uma vez que há vida aqui, é claro e evidente, a possibilidade de haver vida em outros planetas é enorme. Agora, não quer dizer com isso que as vidas sejam semelhantes, iguais e coisa e tal, nas suas composições fisiológicas, biológicas, etc. e tal. Mas essa possibilidade é infinita. Não temos como enumerar, é claro, né? A nossa inteligência já parou para pensar. Aqueles que param para pensar e refletir vão conseguir boa resposta nesse sentido. Então a nossa nova consciência está nos dizendo muita coisa nova para a gente, porque nossos avós não tiveram essas informações que temos tido recentemente, né, novas informações, constantemente novas informações. Imagina na época do meu avô, da minha avó, né, dos meus avós. O homem hoje chegou em Marte, claro. Ele não chegou fisicamente, mas chegou através de máquinas e equipamentos. Isso é a nossa tecnologia. Comparado ao tempo dos meus avós, não tinha telefone celular. Na época do meu avô, quando eu era criança, existia o telefone fixo, aquele que você discava, girava. E mais tempo atrás tinha uma telefonista que repassava, que fazia a ligação, enfim. Então meus avós não pegaram o telefone celular, não existia na época deles. Na minha época mesmo, o telefone celular foi começar a ser vendido aqui no Brasil no ano de ano 2000, ou por ali mais ou menos. 2000 é 1996, é por ali, perto disso, que saíram os primeiros aparelhos lá, que parecia um tijolo, e aquilo foi diminuindo de tamanho. Chegamos no smartphone, que tem acesso, é um computador nas nossas mãos, como agora eu estou gravando no celular e colocando aqui para vocês no YouTube. Então essa nova consciência que o ser humano tem hoje, né, aqueles que estão encarnados na atualidade, o número de pessoas preocupadas, não digo preocupadas, aflitas, não, digo estão, né, querendo obter informações para ter uma vida, qualidade de vida melhor, para poder ser útil, ter uma vida sustentável, respeitar as coisas da natureza. Tudo isso hoje é na atualidade. No tempo dos nossos avós nada disso existia. Essa preocupação não existia mesmo, porque o número da população terrena era bem menor do que a da atualidade. Em 1970 nós já tinha até aquela música, né? Da Copa de 70, 90 milhões em ação. Quer dizer, a população do nosso planeta era muito menor. No Brasil eram 90 milhões de pessoas. Hoje passamos, parece, dos 250 milhões. Quer dizer, 3 vezes 9, 27, quase triplicou o número de seres humanos no Brasil.
Então isso, vamos pegar numa visão global, aumentou 30% da população, 30% não, 3 vezes mais a população no planeta Terra, gerando, claro, novos conceitos, novos conflitos, novos jeitos de lidar com as necessidades da atualidade. A nossa habitação, a morabilidade, como interferir na natureza para ajudar a natureza, a questão da alimentação saudável, a questão da alimentação plantar para ter alimento para o mundo. São coisas que nossos avós não tinham. Essa preocupação não tinha. A água, a contaminação dos nossos rios e lagos e por aí vai, que o ser humano está aumentando. Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar seus dejetos aonde? Vai jogar para o céu? Então é uma preocupação que nossos avós não tinham. Há tempos atrás a pessoa cagava no mato. Eu ia muito para o interior do Rio de Janeiro, eu lembro. As casas tinham um barraco lá, a gente chamava lá no Rio de casinha. Ah, vou lá na casinha. Eu já sabia que ia cagar, ia mijar, fazer alguma necessidade fisiológica. Era um buraco na terra. E quando aquilo ali estava muito acima do limite, era aterrado e feito outro buraco. E aquela casinha ficava girando pelo terreno. Então, gente, hoje em dia, nesse local que eu ia muito lá no interior do Rio, aquelas casinhas que as barracas eram construídas dessa, não existe mais nenhuma. Agora tudo casa com alvenaria que tem seu banheiro. Vai jogar seu esgoto aonde? Vai para o rio com algum tratamento? Não, sem tratamento algum. A pessoa precisa morar, vai fazer o quê? Por outro lado, os órgãos que deveriam dar esse suporte, essa assistência, só querem ganhar dinheiro. São as ONGs para arrumar dinheiro, arrumar dinheiro, arrumar dinheiro. E nada fazem. É tudo interesse. Hoje em dia, os interesses na humanidade são muito voltados os interesses financeiros. Sempre foi assim, mas hoje está um número muito maior, claro, aumentou a população. Então já é uma coisa dos seres humanos desde a antiguidade. Porém, hoje as pessoas gananciosas têm até mais instrumentos para obterem sucesso na sua ganância. Mas a consciência humana nova, muitos seres humanos estão refletindo. Estão vendo já quantos de nós já despertamos que a vida não é só aqui na Terra. Né? Que vamos sair. Todo mundo sabe disso, todo mundo morre um dia, mas ninguém quer morrer. Mas já temos uma consciência, uma tranquilidade maior do que nossos ancestrais tinham. O medo. Nós temos medo? Claro que temos, do desconhecido, ainda temos isso. Isso é até da natureza humana e tem que ser assim, porque se não tivéssemos medo, o número de suicídios seria muito maior do que é na atualidade. Não resta a menor dúvida. Embora o número é grande, dizem a percentagem está aumentando, o número de suicidas é muito maior. Mas se nós pegarmos a percentagem, com certeza pegaremos sempre uma percentagem de 2% da população humana. Sempre houve essa percentagem de suicídio, o número de 2% dos seres humanos. Ora, 2% de 100, né, de 100 pessoas, são 2 pessoas. 2% de 1000, são 20 pessoas. 2% de 1 milhão, são 20 mil pessoas, ou seja, é sempre 2%. Então essa percentagem não muda. Não está aumentando descontroladamente. Tem sempre uma percentagem de seres que não conseguem seguir em frente. Ok? Então nossa consciência da atualidade está nos abrindo os olhos para novas possibilidades. Sabemos hoje, quem não acredita que existe vida fora da Terra, está realmente muito atrasado. Está muito atrasado na sua concepção. Quem duvida disso. Então a nossa consciência vê hoje que um Deus, um Criador, seja o nome que for, já sabemos que esse Deus não é homem. Pronto. Quantos já despertaram para isso? Quantos já despertaram que Deus não é mulher? Ponto. Quantos já despertaram que sabem que Deus é o quê? Energia, criadora. Sendo assim, isenta de sexo. Ok? Nem é homem, nem é mulher. Quantos já têm a noção disso? Um número reduzido comparado aos outros que acreditam que Deus é pai, né? É um homem. É claro que é um número reduzido, mas é um número que até então não existia, alguns anos atrás. Até dentro do Espiritismo, fala-se muito, nosso pai, nosso pai, nosso pai, e quando não é pai de nada. Ele é muito mais do que pai, né? Porque ele abriga nele todas as qualidades de um pai e de uma mãe perfeito.
Não é isso? É a nossa consciência que está nos dando essa, esse conhecimento, essa interpretação de Deus, né? Na sua grandeza, na sua pureza. E se nós refletirmos mais sobre a nossa consciência, né, atual, nós vamos ver o seguinte: quantos séculos se passaram que pintaram para a gente, né, a sociedade, as religiões e etc e tal, né, de um Deus que ele é bonzinho, mas que ao mesmo tempo ele castiga. Algumas religiões acreditam no inferno, o espiritismo acredita no umbral, que não é diferente, muito diferente do inferno. Vejam bem, o inferno é um local para onde certas pessoas, ou espírito vão, condenados eternamente, não vai sair de lá nunca mais. Essa é a visão de algumas religiões, ok? Isso quando Deus for julgar aquele ser que morreu. E uns irão para o céu, vão ficar eternamente lá no céu sem fazer mais nada para ninguém. Essa é a visão de algumas religiões. Aí vem o espiritismo e fala que não é nada disso, que tem um umbral, é parecido com o inferno, é um lugar muito ruim. Mas que quem for para lá vai ficar por um determinado tempo, né? E depois ele é retirado para dar continuidade na sua reencarnação. Vai nascer de novo e reparar os erros cometidos, ok? Para evoluir. Isso é a visão da doutrina espírita. Mas é um ambiente desagradável, tanto quanto o inferno ou pior, segundo o espiritismo. Então nós não tem por aí uma visão do Deus que está condenando o seu filho a ter certa atitude. Se você não fizer tal coisa, está ferrado. Se você não for bonzinho, for legalzinho, for maravilhoso, tu está ferrado, amigo. Tu veio no mundo, segundo as religiões, com um propósito apenas: evoluir. Mas você não consegue evoluir, segundo as religiões todas, eu estou falando todas, sem exceção alguma. Eu sou espírita e o espiritismo está dentro disso também, na minha visão. Todas as religiões, todas, nos informam que para alcançar o céu, o paraíso, há necessidade de sofrer, né? De chorar aqui na terra para conhecer o paraíso. Todas as religiões. Você vai ver essas informações dentro do meio espírita, dentro dos livros da doutrina espírita. Todas elas. Agora nós, embora as religiões pintam esse tipo de Deus, Jesus Cristo, que foi o único que veio aqui, que trouxe uma mensagem diferente de tudo que existe hoje, que existia na época que ele veio. Ele nos apresentou Deus completamente diferente daqueles que as religiões até hoje pintam para a gente. Nem seus apóstolos compreenderam o que Jesus falou. Porque seus apóstolos escreveram, né, aquilo que eles vivenciaram com Jesus 30, 40 anos depois, do seu ponto de vista, e pintaram Deus também vingativo. Aí vieram os outros malandros, que daí são malandros, claro, evidente, para tirar proveito, botaram isso como sagrado, é sagrado, vem de Deus. Aliás, o nome de Deus é utilizado inadequadamente no planeta Terra por 99,9% da população, para tirar proveito, para ser beneficiado de uma forma ou outra. Né? Que Deus vai punir se fizer isso ou fizer aquilo. Nós viemos aqui para sofrer, nós não viemos aqui para ser felizes. A felicidade está do outro lado, porra. E Jesus veio aqui e falou tudo o contrário. E nós temos duas ideias completamente opostas dentro da gente. Até quando essa dualidade que se fala, né? Da vida, o que é dualidade, segundo alguns? Essa palavra é maravilhosa. A dualidade é a vida de espírito e corpo, mas tem uma outra dimensão, que é a tridimensão. Volto para a dualidade, não é isso, ao meu ponto de ver. A dualidade é você ter dois pensamentos opostos dentro de você. Isso é uma dualidade. Assim eu vejo a dualidade, né, onde ela é mais importante e nós não a percebemos. Nós temos um Deus bom, que a gente acredita, sabe? Quando alguém se cura, quando alguém fica bom, quando alguém se melhora, quando alguém adquire uma facilidade, algum bem de alguma forma, graças a Deus, Deus ajudou. Aí Deus está lá, existindo. Aí quando alguém se acidenta, quando alguém se machuca, quando alguém se coisa, quando alguém se ferra, quando tem um problema, meu Deus, por que fulano está passando? Fulano não merecia passar isso.
Ah, e vem outro. Ah, Deus está castigando, porque ele fez essa cagada na vida passada. Então, olha aí, Deus está castigando. Então, aquele Deus que era bom, maravilhoso, agora ele deixou de ser bom, maravilhoso. Está castigando alguém pela cagada que aquele alguém fez na vida passada. Aí já não temos o Deus bom. Então, essa é a dualidade que vive dentro da gente constantemente. Enquanto a gente não sair dessa dualidade, da concepção do conhecimento de Deus, do que vem a ser Deus, vamos ficar nessa situação, sofrer e ser feliz, sofrer e ser feliz, e não pode ser feliz, porque as religiões falam que a felicidade não é desse mundo. E eu discordo completamente, a felicidade é desse mundo, sim. A tristeza é desse mundo, sim. E de qualquer outro mundo. Não é privilégio do planeta Terra. Ok? Por que não é privilégio do planeta Terra? Vocês acham que a possibilidade de um espírito com uma luz elevadíssima, Jesus Cristo, por exemplo, foi o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta em carne e osso, né? Que ele se fez nascer pelo processo natural da humanidade. Ele não apareceu, ele não veio numa nave extraterrestre, ele reencarnou, passou por todo o processo que nós passamos. Foi o espírito mais evoluído que habitou aqui, que teve o contato direto com os habitantes. Se ele ficava triste com o sofrimento dos outros, e ele tem uma evolução enorme, ele não habita, ele não reside no planeta Terra, não sei em qual mundo, né, esse conhecimento não temos, mas se ele habita em algum planeta, né, nós desconhecemos isso, se ele já faz parte dos espíritos puros, que os espíritos puros, como a doutrina nos disse, nos informou que eles não têm a necessidade de reencarnar, eles habitam os sóis, ou seja, as estrelas, ok? Eles não têm a necessidade de reencarnar no corpo físico material. Eu não sei se Jesus está nessa condição atual, ou se ele estava também nessa condição naquela época. Mas sendo assim, se ele era um grau evoluído nesse ponto, bem, então como eu estava falando, se ele é um espírito evoluído num grau, né, tão elevado assim, mas esteve aqui, ele não se condoeu com as dores dos outros, não sentiu um certo desprazer, ou ele ficou feliz em ver alguém sofrendo, ele ficou feliz em ver o leproso, ele ficou feliz em ver o cego, ele ficou feliz em ver aquela prostituta sendo apedrejada, ele curou as pessoas e falou, vai, não peque mais. Ele ficava alegre em ver os outros pecar, então ele era feliz. Bem, se dizem que esses espíritos são completamente felizes eternamente, é impossível de aceitar isso da forma que querem nos vender. Né? Que os espíritos ficam vendo tudo com... Ah, natural, o cara está sofrendo? Tá bom, mas ele vai evoluir, é para o bem dele. Vamos compreender isso. Isso é falta de sensibilidade e falta de amor. Claro que é falta de amor. Eu acho que essa condição, como alguns espíritos, que alguns extraterrestres não têm, esse sentimento, essa paixão. Paixão é uma coisa, sentimento é outra. Não é verdade? Então a nossa nova consciência consegue ver que Jesus não criou religião alguma. Né? Se fala muito dentro do meio espírita que nós tivemos 3 revelações. A primeira foi Moisés, que subiu lá no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos de Deus, coisa que eu não acredito. Pode ter sido qualquer espírito que tinha um grau moral elevado comparado naquela época, e mandou aquela mensagem para Moisés para ver se conseguia dominar aquele povo lá, ignorante. E Moisés foi por aí, certo? Ele fala do Espiritinho, que Moisés abriu o caminho para Cristo. Porra, pelo amor de Deus, ele fechou todos os caminhos de Cristo. Porra, quem não para pensar sobre isso, vou te contar, gente. No meio espírita está aqui, a gente vai ver isso no Evangelho, segundo o Espiritismo, estava lá. As 3 revelações. Moisés abriu o caminho para Cristo. A primeira abriu o caminho. Ele ferrou a vida de Cristo. A vinda de Cristo estava programada, dizem os contos, que viria o Messias e coisa e tal. Daí só ferrou a vida de Cristo. Que Jesus constantemente ia combater o que? As leis mosaicas, que eram as leis de Moisés. Moisés fez uma cagada, desculpe o termo, mas é a palavra exata, que vai encaixar direitinho. Tremenda, para ferrar com a vida de Jesus Cristo. Aí vem Jesus Cristo e fala, era confrontado o tempo
tempo todo, o tempo todo. Ah, você está falando de trabalhar no sábado que Moisés condenou. Não pode trabalhar no sétimo dia não, tem que ficar em casa. Aí Jesus vai ter que se explicar, certo? Se explicar porque estava fazendo isso ou aquilo. Se explicar, dar de César o que é de César, e por aí vai. E, enfim, e por ele ir contra as leis da religião judaica, claro, é por isso que mandaram matar ele. Assassinaram Jesus Cristo, etc e tal. Mas Jesus apresentou um Deus diferente de tudo que, até hoje, as religiões, a mesmo espiritismo, apresenta. Jesus falou, Deus, não adianta procurar Deus aqui nem em lugar nenhum não, porque vocês não vão achar. Ponto. Tá mais do que claro isso. Porque Deus está dentro de vocês. Só nisso aí ele acabou com qualquer tipo de religião. Só dando essa informação, e até hoje a gente vai para uma casa, vai frequentar isso, vai frequentar aquilo, vai beber, como se fôssemos achar Deus lá dentro. Ok? Eu acredito sim que as religiões têm seu papel. Infelizmente, os seus criadores têm as intenções de quê? De tirar proveito, claro, evidente. Tirar dinheiro do povo. Sempre foi assim, não deixa de ser, usando o nome de Deus. Jesus, quando mandou seus apóstolos irem pregar, não falou, vai criar religião, não. Vai pregar a minha palavra. Qual foi a palavra de Jesus? Amor. Quando questionaram Jesus, falaram, Jesus, você é homem bom. Jesus fala, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu, não eu. Mostrou a sua simplicidade e humildade. Ele não é bom. Imagina, se ele não é bom, porra, o que nós somos? Né? No atual desenvolvimento nosso espiritual. O que nós somos? Ainda comparado a Jesus. Lá embaixo. Jesus fala, vocês farão tudo, vocês são deuses. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, que você vê como milagre, todos vocês irão fazer. E vão fazer muito mais do que isso. Ou seja, quando Jesus fala, vão fazer mais do que eu faço, o que ele quer dizer? Que já existia naquela época espírito que fazia muito mais do que Jesus fazia. Tendo aí uma colocação de alguns espíritos entre Jesus e Deus. Agora você vê uma grandeza de um espírito desse. Se mostra, se revela, se desnuda para todos nós, se mostrando como ele é, mostrando que nós somos, né? Não somos iguais, somos semelhantes a ele, tivemos o mesmo princípio, faremos tudo o que ele fez e muito mais, que ele não é bom, que Deus, bom é Deus. Aí vem a religião e fala, ó, se você não fizer isso vai ser castigado, se você não fizer isso vai para um umbral. A lei de causa e efeito, que aqui se fez, aqui se paga. Porra, é espiritismo isso? É espiritismo? É o que? Terrorismo? É amedrontar as pessoas? É amedrontar. É terrorismo? Sim, é terrorismo. Ninguém nasce, ou nasceu, com o propósito de sofrer. As pessoas, nós nascemos para... Ninguém nasce para sofrer. Nós temos que fazermos escolhas melhores nas vidas futuras. Sair dessa questão de pagar dívida com sofrimento, coisa estúpida, idiota. Nós temos que ter a nossa consciência e pagar a nossa dívida fazendo bem para aqueles que causamos algum mal. E perdoar todo mundo que faz cagada com a gente. Sabe por quê? Porque a gente faz cagada com os outros. Desculpa, às vezes falo umas palavras, mas é para ser mais objetivo. Entendeu? Nós erramos com os outros. Lógico que erramos. Então, é uma obrigação moral perdoar os outros. Qual o problema? Ah, isso é sofrer? Não, isso é crescimento, evolução. Só sofre aquele que quer sofrer. O sofrimento é uma opção. A dor, não. A pessoa fala, todo mundo que sente dor sofre. Não, não sofre. Como é que a pessoa vai sentir dor e não vai sofrer? Vou explicar a vocês. Eu, quando era adolescente, caí de bicicleta, andando de bicicleta de Macedo, que era uma época que eu tinha bicicleta, eu ficava andando aquela bicicleta o dia todo. Quebrei meu pulso, brincando, dando cavalinho de pau. Era meio maluco mesmo. Isso aconteceu de Macedo. Eu caí da bicicleta e quebrei o pulso. Vocês acham? Estava sentindo dor, claro que eu estava sentindo dor. Vocês acham que eu fui correndo para o hospital? Não, não fui. Eu andei de bicicleta com o pulso quebrado o dia todo. E estava ali a dor, que se dane a dor. Não me incomodei tanto com a dor, quanto para tantos outros incomoda muito mais do que a mim. Quando foi de tarde, meu pulso estava inchado. Aí minha mãe viu e falou, olha,
você quebrou. Vai ter que ir no hospital engessar. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, de manhã, eu fui pro hospital, tiraram o raio-x, estava quebrado. Aí teve que colocar o gesso. Então a dor, para mim, não foi sofrimento. Vocês estão entendendo? Tem gente que acorda de manhã e tem dor de cabeça, já vai correndo para tomar um remédio, um analgésico. Eu não, se eu acordar de manhã com dor de cabeça, eu só vou tomar o remédio de noite se eu for dormir e a dor ficou o dia todo me incomodando. Aí eu vou tomar um comprimido, um analgésico para poder dormir. Aí sim, mas durante o dia eu não tomo. Mas não é porque eu não gosto de tomar remédio por preconceito disso ou daquilo, bebê. Não, não é. Porque tá lá doendo, vai ficar doendo, não tá me incomodando tanto assim, enquanto outros não conseguem. Eu conheci uma pessoa que falou, eu não suporto sentir dor de cabeça, começou a doer, eu tomo remédio. Tá vendo? Então para ela é um sofrimento passar o dia todo com dor de cabeça. Se ela tivesse que passar, para mim não seria. Vocês estão entendendo? Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Então ninguém veio na Terra, a gente às vezes não entende, né? Pessoas miseráveis. Eu tive uma tia que era paupérrima, já falei isso aqui no canal. Morava no morro, passava necessidade financeira. A casa era de chão batido. Sabe o que é chão batido vocês? Pois é terra. Terra que ficam socando para aquilo ficar compactado. Chão batido. A casa era cheia de pulga, não se alimentava direito, já estava com a idade avançada. E estava sempre sorrindo quando chegava lá. Minha tia Madrinha Carita. Ela estava sempre sorrindo quando a gente ia visitá-la, porque ela morava longe da nossa residência, morava no interior do Rio. E nós íamos lá, muito raramente, quando podíamos também, que não tinha recurso financeiro. Tinha que juntar dinheiro para poder viajar, enfim. Era muito difícil. Para viajar era 3, 4, 5 anos para visitá-la. E todas as poucas vezes que fomos lá, ela estava rindo, sentindo doida, estava com uma idade avançada. Mas ela nunca se lamentou, nunca reclamou. Então o que era a dor e as necessidades para ela? Nada. Ela tinha resignação. Eu acho que estava além da resignação. Ela tinha compreensão, entendimento. Aquilo para ela era natural, uma coisa natural. Então ela mostrou para mim, eu era adolescente, que a felicidade não está no ter as coisas, mas no ter o estado de espírito. Coisa que eu não consigo ter ainda. Mas para mim, abriu um alerta enorme em mim. Então eu deixei de dar valor em muitas coisas que eu dava, claro. Mas não tão grande quanto a resignação tão grande quanto ela tinha. Talvez eu não tenha, não sei. Com certeza eu não tenho. Então a nova consciência da humanidade é essa. Quantos? São poucos que estão despertando, vendo a possibilidade de haver vida em outros planetas? São poucos? Comparado a anos atrás, são poucos. Mas ainda assim, comparado a anos atrás, ninguém pensava assim. Ninguém acreditava nisso. Quantas pessoas hoje conseguem, pela sua própria consciência e inteligência, acreditar? Sabe, eu não estou falando em acreditar em Papai Noel, estou falando em acreditar nas possibilidades, né, na realidade. Quantos? Muitas pessoas. Então a evolução, a nova consciência está caminhando para aí. Quando teremos contato direto com esses seres, sabe quando será? Quando a população, na sua maioria, do planeta Terra, tiver essa consciência. Sabe? Porque para muitos, se aparecer um disco voador, os caras começar a descer, as pessoas vão se matar, vão correr, vão fugir, tudo alucinado, como se fosse o fim do mundo, como se fosse ser atacado, bem, cada um pensa, cada idiotice, cada estupidez que realmente não dá para analisar. Aí as pessoas falam, porque os Estados Unidos esconde isso, esconde aquilo, sabe? Eles estão, alguns países têm esse conhecimento, têm esse contato. Aí esses países que têm esse conhecimento, têm o contato, esse conhecimento, com aqueles que são voltados para o extraterrestre, voltado ainda para a ganância, para obter, né, benefícios. Essa que é a verdade. Mas esses países não estão divulgando, claro. Para que divulgar a população? Né? Aí tem aquela desculpa, porque nós não podemos, não tem nada, aquela desculpa de querer ficar escondendo da gente, da população, a verdade. Mas sabe, esses seres que estão em contato com esses governos, que estão manipulando a população, tirando proveito, pereré, pará, não estão divulgando tudo isso para continuar, né, nessa mesmíssima coisa. Sabe até quando? Até quando Deus quiser. Porque no fundo disso Deus está por cima. Está vendo? Eles estão explorando, deixa. No momento certo eles vão ser impedidos. No momento
Por enquanto é necessário sim, porque a população humana não ia compreender, ia ser uma loucura, né? No meio terrestre, para grande número da população, ia ver quantos assassinatos, crimes absurdos, coisas descabíveis iriam acontecer, essa revelação chegando agora. Então, desde que eles fiquem por enquanto, porque a consciência, a nova consciência está se formando aos poucos, através das reencarnações. Nasce, morre, vai para lá, aprende mais e volta, e fica nesse processo, e vai evoluindo gradativamente. Ok? No livro Encontro Marcado, já falei isso em outras postagens, né? Encontro Marcado, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, né? E pelo espírito de Emmanuel, que ele fala uma coisa muito interessante a esse respeito. Ele fala assim, abre aspas, não precisas identificarem, né, os maus, aqueles que fazem a maldade, né? Sejam eles quem forem, encarnados, extraterrestres, quem for. Não precisa identificar o mal, porque eles já contam com milhares a lhes perseguirem. Olha bem, então essas pessoas que estão abusando, sabendo que estão abusando, fazendo mal, já tem uma cacetada de espírito que sofreu esses abusos, desencarnou e está perseguindo eles. Olha bem, eles já contam com milhares a lhes perseguirem. E esses que praticam mal serão confrontados no tempo e espaço. Olha bem, tempo e espaço. Que significa que não é só encarnado não, tempo e espaço. Certo? Por quem? Pelas forças coercitivas do universo. Está vendo aí? Eles serão confrontados no tempo e espaço pelas forças coercitivas do universo, porque tem uma regra, tem uma lei. Eles não podem fazer tudo o que querem, não, até onde eles acabam sendo utilizados. Essa que é a grande verdade. Então, chegará o tempo e espaço que eles serão, né, impedidos pelas forças coercitivas do universo. E serão impedidos de continuarem com as suas investidas. No tempo e momento que Deus achar que é necessário. Então, por mais que se faça, que eles façam, né? Por mais que os seres extraterrestres venham aqui, façam abdução, peguem um ser humano, façam as experiências, eles vão fazendo. Mas até quando? Até Deus achar basta, chega. E quem garante que esses que foram abduzidos e sofreram experiências genéticas, né, contravenções cirúrgicas, tá, por esse exemplo, quem não garante que esse ser humano que está aqui, que sofreu isso, que está sofrendo, que está reclamando, quem garante que esse ser humano não tenha sido um espírito que habitou esse mundo aí e fizeram isso com os outros? Aí você consegue encaixar, né, não o castigo de Deus, mas o próprio espírito que fez os outros passar por isso pede para mim sobre aquilo que fez os outros sofrer, para ele aprender. Ele está no processo dele evolutivo. E mais rápido se fará a evolução dele se ele tiver resignação. Agora, se ele ia contra, ficar com raiva e rebeldia, será castigado por Deus? Também não. Ele terá que voltar até que ele compreenda melhor. Porque se ele não compreender melhor, ele vai continuar cometendo os erros. Ele mesmo se condena. Nós mesmos nos condenamos. Deus, muito pelo contrário, nos liberta, nos salva. Ah, tem um umbral na vida espiritual? Claro, precisamos ir para lá. Ninguém precisa ir para lá. Já falei isso em vídeos anteriores. Ninguém precisa ir para um umbral, para esse ambiente desagradável. O que precisamos? Nova consciência. Assumir nossa responsabilidade sobre os erros que cometemos. Isso é sofrimento? Não, isso é responsabilidade. Ah, por que erramos? Porque somos aprendizes. Sabemos algumas coisas, mas não sabemos todas as coisas. Sabemos nos comportarmos em certas situações, mas não sabemos nos comportarmos em outras situações, e daí fracassamos. Geralmente, são nessas situações que nós não sabemos nos comportarmos, é que fracassamos. Sabe? Então, nós mesmos nos cobramos e acabamos indo para esse ambiente sem necessidade. Se aqui na vida atual nós entendemos que erramos porque somos ainda aprendizes, se entendemos que os outros erram porque são como nós, também aprendizes, se entendemos tudo isso e que é a nossa necessidade
E obrigação moral, principalmente, né? Pagar a conta que a gente está devendo aos outros. Se você pega o dinheiro emprestado, tem que pagar. Se eu fiz o mal para alguém, tem que fazer o bem. Se nós tivermos essa nova consciência, o umbral vai esvaziar rapidamente. Ninguém vai mais para o umbral. Sabe? O teu umbral que você foi na vida passada, na vida atual tu não vai, desde que você desperte agora. É esse despertar da nova consciência que temos que ter. Assumir que somos, sim, seres falhos. Não para continuar repetindo os erros, mas nos esforçarmos para deixar de cometê-los. Então que ninguém veio aqui na Terra para sofrer. Nós viemos sim para curtir, ir numa praia, que maravilha, tomar um banho de mar. Isso é felicidade. Né? Quem gostaria de se casar, ter filhos. Isso é felicidade, casar, ter seus filhos, criar seus filhos. Não é felicidade isso? Compartilhar o amor com o próximo, não é felicidade isso? O miserável que mora no morro, pobre, que passa fome, não tem esse prazer de ver o filho nascer e pegar nos seus colos? Sabe que vai ter dificuldade, mas provavelmente ele não vai encontrar forças para suprir as necessidades daquele bebezinho. Não é uma felicidade para ele arrumar um emprego, um trabalho, desde que ele possa sustentar sua prole? Todo esforço que ele está fazendo não é feliz para ele? Pois é, gente. É uma luta? É, mas não quer dizer que toda luta seja infeliz, não. Quantas vezes nós saímos de manhã cedo para ir trabalhar, felizes da vida porque temos um emprego? É a gratidão o nome disso. Felizes da vida porque retornaremos à noite, quando saímos do trabalho, estamos felizes que terminamos a nossa jornada, garantimos o nosso salário e vamos ter o prazer de estar com as pessoas que nós amamos? É felicidade ou não é isso? É. Mas enquanto ficam vendendo que nós não viemos para sermos felizes, que nós estamos aqui para sofrer, a gente já sai de manhã com raiva de ter que trabalhar. Pega o ônibus cheio, olha bem, no tempo dos nossos avós andava de cavalo, andava a pé. 4, 5, 6 horas caminhando para chegar a algum lugar. Hoje pegamos o ônibus, tá cheio, tá, mas a gente pega o ônibus, leva 10, 15 minutos para chegar no trabalho. E nós achamos que estamos sofrendo. Ah, que sofrimento, não ter um carro. Cara, a gente não dá valor às coisas que nós temos. Pega o ônibus na esquina da nossa casa, muitas das vezes. Vai no posto de saúde no Brasil, então. Tem remédio, quando falta o remédio, vai para a televisão falar aquele escândalo todo. É claro que quem deveria comprar o remédio comprou, está errado, tá? Mas nem por isso devemos nos inflarmos de ódio, de raiva do governo, dos caras que roubaram. Não adianta, gente. Quem está sofrendo com tudo isso é o cara que quer sofrer. Certo? Vai lá no posto de saúde, não tem remédio, vai para casa. Ah, se tiver que morrer, vai morrer, Dante. Tu fez a tua parte? Tua obrigação é cuidar do corpo, sim. É ir no posto, é ir no hospital? É. A obrigação do médico é te atender? É. A obrigação de ter o remédio? É. Não tem? Volta para casa e morre em casa, morre em qualquer lugar. Fazer o quê? Tu fez a tua parte. A cada um a sua obra. É bem por aí. Então, por isso que eu falo para vocês, gente. Umbral, um ambiente desagradável após a morte, existe. Então, se nós saímos dessa vida, não precisamos nos arrependermos. Essa palavra, eu realmente há algum tempo já venho refletindo sobre isso, eu não concordo com o arrependimento. Eu concordo com o esclarecimento, com o entendimento, com você assumir a responsabilidade. Sabe quantos erros eu cometi nessa vida? Foram uma porrada, gente. Mas peraí, os acertos que eu cometi? Então nós viemos por uma vida, olha como as religiões pintaram Deus perverso. A gente veio por uma vida onde você é obrigado por Deus, ele que criou tudo, é ele que obriga a ser bonzinho, a fazer o bem. Porque você faz isso, não faz mais do que a tua obrigação, segundo as religiões. Então, eu me bem, não sou eu que estou afirmando isso. Você não faz mais do que a obrigação, você tem que ser caridoso, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar os seus inimigos, tudo isso aí. Agora, se você não fizer essas coisas, está fudido. Então, existe mais de uma condenação de Deus para conosco, de uma obrigação de ter uma conduta maravilhosa, porque se você não tiver, está ferrado. Então, Deus perdeu uma qualidade. Ele obriga a todos nós a reencarnarmos e fazermos aquilo que ele quer. Não temos liberdade. Cadê a liberdade de livre-arbítrio? É o cacete, porra nenhuma. Se você é obrigado a nascer e fazer o bem, você está condenado a fazer o bem. Se você fizer o mal, está fudido. O que acontece com isso, minha gente? As coisas boas que nós fazíamos perderam totalmente o valor. Sabe por quê?
porque nós cometemos alguns erros que traduzido em pecados. Pecado é um peso que se dá a um erro muito maior do que aquele erro tem, na verdade. Dá um peso como aquilo sendo o fim do mundo, que Deus não vai perdoar de jeito e maneira. O que não é verdade. Tudo para nos fazer infelizes. É o que a religião quer. Porque se você estiver feliz, bem da vida, tu não vai procurar religião, vai. Não é fala-se, procura a religião pela dor ou pelo amor. A maioria vai pela dor. É mentira isso? Então, se acabar com a dor, ninguém vai procurar religião. Simples assim. Tem que existir a dor, pregada por eles, da forma que eles pregam. Porque tendo a dor, te obriga a procurar uma religião. Eu mesmo procurei espiritismo pela dor. E acreditava nessa filosofia. Olha, a gente vem para a religião pela dor ou pelo amor. Ou seja, como inevitável ao ser humano procurar uma religião, e coisa que não é verdadeira. Você tem que procurar uma religião, ou pela dor, você não tem que porra nenhuma. Procurar religião, nada. Porque quando você está feliz, você tem que ser o quê? Grato. É isso. Pelo momento de alegria e felicidade que você está tendo. Mas você não é grato por quê? Porque já está, você está aqui feliz, já pensando lá. Sabe aquele, como somos assim? Ah, muita felicidade e desgraça pela frente. Olha só como é que a gente é. Já acabou a nossa felicidade quando tem esse pensamento. Ah, tá rindo agora para chorar depois. Porra, então rir agora é uma merda. O Espiritismo fala, aquele que ri, aquele que é feliz aqui na Terra, tá ferrado do outro lado. Porra! Ninguém veio para ser infeliz, ninguém veio para sofrer, nós viemos para evoluir. Nós viemos para sermos felizes. Para ser infeliz? Não, nós viemos para sermos felizes. Por que pedimos? Por que solicitamos? Estamos aqui evoluindo. É natural tu cometer seus erros, como eu estava falando. Quantos erros eu cometi? Uma porrada. Eu só lembro de erro. Peraí, e as coisas boas que eu fiz? Não tem valor porra nenhuma para Deus? É assim que é. É isso que a religião fala, meu amigo. Meus amigos. É isso que é a religião. Você casa, tem uma esposa, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Se ferra todo para sustentar aquela família. Certo? Se lasca todo. Aí tu faz uma merda, comete um erro, 2 ou 3 ou 4. Acabou, você não presta. Essa é a visão do ser humano. E a gente acaba acreditando que Deus também nos condena. Porque é isso que as religiões querem. Porque se Deus te condena, né, segundo a nossa visão, segundo o que as religiões pregam, você vai ter que procurar uma religião para pedir perdão. E quando você pode, não ter autocura, no Espiritismo fala muito sobre a autocura, então você tem que ter o teu auto-perdão. Analisar as coisas que você fez de errado, certo? E tentar fazer o possível para reparar esses erros, ou na vida atual, ou na vida futura, não importa. Se preparar para isso, deixar de cometê-los, porque você já entende, né, que é um erro, e valorizar o bem que tu fez, a quem tu fez. Sabe, uma pessoa que tu ergueu na rua quando caiu? Uma pessoa que você ajudou financeiramente quando estava apertada? Uma pessoa que você ajudou com palavras? Né? Uma boa ação que tu tenha feito para um parente, para um desconhecido, não importa. Por que tu não vai valorizar as coisas boas que tu fez? Ah, porque era obrigação? Porra! Então Deus te obrigou a ser bom. Não te deu a liberdade que todo mundo fala, que somos livres? Ah, tu tem a liberdade. O Espiritismo fala muito isso, né? Mas plantou, vai colher. Ah, ótimo. E as coisas boas que eu plantei não colho? Sabe? Um homem ou uma mulher, quando se casa, tem filho, a mulher, coitada, né, sofre 9 meses, querendo ou não, com um transtorno na sua mudança física, para gerar um filho. E se for um parto normal, né, natural, sofre no momento do parto. Porra, essa merda não tem valor nenhum. Aí essa mãe vacila, né, se prostitui, ou sei lá o que ela faz de errado, pronto, ela já não presta, está ferrada. Mas ela deu à luz, criou um filho com dignidade. Né? Quantas a gente sabe de prostituta que fazem isso? Você quer saber? Eu não sei porquê, elas também não sabem dizer porquê. Mas enfim, mas para dar um conforto para sua filha, seu filho,
pega o dinheiro lá, dá o melhor possível para sua família, enfim. Ah, não tem valor isso? Não, não tem valor mesmo, essa merda nos olhos do homem. Mas nos olhos lá de cima a coisa muda. Ok, gente? Então tá aqui a nova consciência. Já está despertando, muitas de nós estamos despertando, dando valor real às coisas, do jeito que elas têm que ser, sem exagero. Sabe, você fez uma atitude boa, também não vamos nos exaltar, mas achamos que somos maravilhosos. Não. Mas não pode deixar de assinalar que você fez. Não é assinalado quando você comete seus erros? É. Então a outra coisa também é assinalada. Por isso que tem algumas informações que me dizem o seguinte: quando chegar no julgamento, que não sei quando vai ser, eu acho que o julgamento é sempre depois que nós saímos de cada vida, é feita uma análise sobre o período que vivemos aqui, é colocado na balança as coisas ruins, ou melhor, os erros que cometemos, e é colocado os acertos. Os acertos são colocados do outro lado da balança. E vamos ver para que lado tende. Certo? E só quem faz isso são aqueles que têm capacidade para fazer esse julgamento. Não são qualquer espírito igual a gente, tão estúpido e idiota quando a gente, como somos, não. São muito mais superiores do que nós somos. Talvez assim, de nível de Jesus para cima. Então, meus amigos, a nova consciência, muitos já estão despertando, procurando se melhorar, procurando ser útil, procurando ajudar, procurando amar, porque não por obrigação, porque tudo que você faz por obrigação não tem quase valor algum, mas pelo amor que está crescendo dentro dessas pessoas, para com a natureza. Quantas pessoas estão se dedicando aos animais, né? A ecologia de fato não está interessado em fazer dinheiro nem fazer sucesso, está interessado em fazer melhoras para o meio ambiente, cooperar para o bem comum, de alguma forma, né? Principalmente cuidar de ajudar aqueles que mais precisam. São muitos. E a tendência é aumentar. E não se preocupe com essas informações, né, que trazem alarmantes, que vai acontecer isso, que as tragédias. Você, meu amigo, pode o mundo acabar daqui a 5 segundos. No momento eu vou ficar rindo se eu ver o mar subir à minha frente. Eu moro perto da praia. Não deve ter nem 2 quilômetros até a praia. Mas enfim, se eu ver aquela onda, eu vou ficar rindo? Não, eu vou falar, caramba, como é que vai ser agora? Cacete, vai ser uma merda. Vamos ver o que vai acontecer. É lógico, eu não sei o que vai acontecer, tenho uma noção. Agora, nem por isso eu vou desesperar, se o planeta Terra explodir, acabar. É uma pena que é um planeta lindo, maravilhoso, visto do céu, né? Pelo menos a nossa visão, os olhos nos mostram um planeta azul, porque isso tem uma correlação da biologia, da constituição física do corpo, né? Enfim, vai ser uma pena esse planeta deixar de existir, mas compromisso. Se tiver que deixar de existir, vai pro caramba, não sei para onde ele vai, some, num piscar de olhos. Mas e nós? Nós iremos para outros planetas, talvez, né? Com belezas particulares, como as belezas aqui do planeta são. Não dá para se comparar um planeta azul, visto do céu, com um planeta vermelho, um amarelo, um verde, um caramelo, né? Enfim, com uma visão completamente diferente da sua composição. Mas será outro planeta tão lindo quanto esse quanto esse comporta ser para nós. E nosso planeta será também tão lindo quanto irá, né? Iremos poder admirar, né? Enfim, gente, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Vamos dar mais valor à nossa nova consciência. Evitar ver informações desagradáveis, assassinatos, crimes, roubos, corrupção. Evitar compartilhar de conversas menos edificantes, falando mal de alguém, falando mal de quem quer que seja, do governo, do político. Evitar de insuflarmos nos outros, né? Incentivar a discórdia, incentivar a raiva, o ódio sobre alguém, dando a nossa opinião, que fulano faz isso, faz aquilo, que fulano, né? Vamos evitar, vamos tentar entender um pouco mais das verdades que Jesus falou, porque tem muitas coisas que falaram que Jesus disse e é mentira. Mas algumas verdades que a nossa consciência consegue ver, quando Jesus fala, os céus pertencem ao pacificador, a eles pertence o reino dos céus. Ou seja, o que é um pacificador? É exatamente aquele que tenta unir
as opiniões opostas, unir a desunião, fazer com que a união se faça no meio daqueles, né, que por algum motivo se afastaram por brigas de concepções, por erros, etc. e tal. Esse é o papel do pacificador, né? Pacificador já fala a palavra, fazer com que a paz se restabeleça naquele ambiente, né, onde houver a briga e a guerra. Ok? Eu sei que nossa conversa está bem demorada e, claro, quem chegou aqui até o final é porque gostou do que falamos. E quem não chegou, eu não posso fazer nada, está dentro da consciência de cada um. Não é verdade? Aceitar, negar, admitir, aprovar, reprovar. Fiquem com Deus e até a próxima.